Imagina acordar de manhã, abrir o aplicativo do banco só para conferir o saldo e ver um dinheiro que você nunca pediu, caído do nada na sua conta. Alguns milhares de reais, do nada. A primeira reação da maioria das pessoas não é festejar, é estranhar. E é exatamente esse estranhamento que um grupo de criminosos está usando agora mesmo para roubar aposentados no Brasil inteiro. E o pior, a vítima sai da história pensando que fez a coisa certa, quando na verdade acabou de assinar a própria dívida. Esse golpe tem um nome que quase ninguém conhece, mas que já causou prejuízo para milhares de famílias. Chama-se golpe da devolução do empréstimo consignado. E ele é perigoso justamente porque não parece um golpe, não tem link suspeito, não tem prêmio milagroso, não tem aquele português estranho de mensagem de golpe. Pelo contrário, ele usa uma coisa muito mais poderosa, a educação e a honestidade da própria vítima. Antes de entrar nos detalhes, você precisa entender uma coisa sobre como esse golpe nasce. Ele não começa com uma ligação, ele começa muito antes com o vazamento de dados. Hoje em dia, informações como nome completo, CPF, data de nascimento, número de benefício do INSS e até dados bancários circulam em bancos de dados vazados, comprados e vendidos em fóruns na internet como se fossem mercadoria qualquer. E os aposentados são um dos alvos favoritos porque têm renda fixa garantida pelo governo todo santo mês. Isso torna o perfil deles extremamente atrativo para quem quer aplicar um golpe de crédito. Com esses dados em mãos, o criminoso faz algo que parece absurdo à primeira vista, mas que é totalmente possível dentro do sistema bancário atual. Ele contrata, em nome da vítima, um empréstimo consignado de verdade. Não é um empréstimo falso. É um contrato real feito com um banco ou financeira de verdade, usando o CPF e os dados do aposentado. Como muitas instituições liberam esse tipo de crédito de forma digital, sem exigir a presença física da pessoa e às vezes com uma verificação de identidade frágil, o golpista consegue passar pelo processo se passando pela vítima. O resultado disso é que o dinheiro do empréstimo cai direto na conta bancária real do aposentado, não na conta do golpista, na conta da vítima. E aqui já dá para sentir o tamanho da armadilha, porque para o banco está tudo certo. O contrato foi assinado, o dinheiro foi liberado e ele apareceu exatamente onde deveria aparecer, na conta da pessoa que consta no contrato. Agora vem a parte em que o golpe realmente começa a funcionar. Poucas horas ou poucos dias depois do dinheiro cair, o aposentado recebe uma ligação, e não uma ligação qualquer, uma ligação extremamente convincente. A pessoa do outro lado se apresenta como funcionária do banco, muitas vezes usando o nome real da instituição, às vezes até citando corretamente o número de agência ou os últimos dígitos da conta, informações que também vieram do mesmo vazamento de dados. Isso cria uma sensação imediata de confiança. Afinal, como ela ia saber esses detalhes se não fosse realmente do banco? O golpista então explica com muita calma e muita segurança na voz que houve um erro interno do sistema, que um valor foi liberado por engano na conta da vítima, referente a um empréstimo que não deveria ter sido processado ainda, ou que foi processado em duplicidade, ou qualquer justificativa técnica que soe plausível, e complementa dizendo que se esse valor não for devolvido rapidamente, a vítima pode ter o nome negativado, pode sofrer um bloqueio na conta, ou pode até responder por retenção indevida de valores. Repare como cada palavra escolhida ali tem um único objetivo: gerar medo e urgência suficientes para que a vítima não pare para pensar direito. E é exatamente isso que acontece. A vítima, muitas vezes uma pessoa mais velha, educada para respeitar a autoridade e resolver as coisas da forma correta, entra em pânico com a ideia de dever algo ao banco por engano. Ela não quer confusão, não quer nome sujo, não quer processo. Então ela faz exatamente o que o golpista pediu. Pega o dinheiro que apareceu na conta e devolve, geralmente via Pix, para uma chave que o golpista fornece na hora, alegando ser a conta correta do sistema para estorno. E aqui está o golpe completo, fechado, porque aquele dinheiro que a vítima devolveu não voltou para o banco, foi direto para o bolso do criminoso. Só que o contrato de empréstimo, esse sim, continua totalmente válido perante o banco. Afinal, foi assinado digitalmente em nome do aposentado com os dados dele. Então, a partir do mês seguinte, uma parcela desse empréstimo começa a ser descontada automaticamente do benefício do INSS da vítima, todo santo mês, sem escapatória, porque desconto de consignado é feito direto na fonte, antes mesmo do dinheiro da aposentadoria cair na conta. Ou seja, o aposentado devolveu um dinheiro que na cabeça dele nunca foi realmente dele.
mas continua pagando mês após mês por um empréstimo que ele nunca pediu, nunca usou e cujo valor já foi parar na mão de um criminoso que provavelmente já sumiu, trocou de chip e está aplicando o mesmo golpe em outra vítima em outra cidade nesse exato momento. O nome dívida invisível existe justamente por causa disso. A vítima não vê o golpe acontecendo enquanto ele acontece. Ela só percebe o estrago semanas depois quando confere o extrato do benefício e vê um valor menor do que o esperado. Aí, ao ligar para o banco para entender o motivo, descobre que existe um contrato de empréstimo em seu nome que ela nunca assinou conscientemente, que ela nunca autorizou, mas que juridicamente parece perfeitamente válido, porque tecnicamente foi ela quem devolveu o dinheiro reconhecendo o suposto erro. E é aqui que mora a parte mais cruel desse golpe. Muitos aposentados, ao perceberem o que aconteceu, sentem vergonha. Vergonha de admitir que caíram numa cilada. Vergonha de contar para os filhos, para os netos, achando que vão ser tratados como incapazes de cuidar do próprio dinheiro. E esse silêncio é exatamente o que permite que o golpe continue se espalhando, porque quanto menos gente fala sobre ele, menos gente sabe se proteger. Agora, o momento mais importante desse vídeo. Como identificar e se proteger disso? Primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos, nenhum banco de verdade jamais vai pedir para você devolver dinheiro por Pix para corrigir um erro interno. Isso não existe. Se o banco realmente liberou um valor por engano, o procedimento correto é o próprio banco estornar o valor internamente através dos sistemas dele, sem precisar que o cliente faça absolutamente nada. E muito menos transferir dinheiro para uma chave Pix qualquer. Segundo ponto, desconfie sempre que uma ligação misturar duas coisas ao mesmo tempo, urgência e dinheiro. Golpista quer que você haja rápido antes que você tenha tempo de pensar, de ligar para o seu filho, de ir até uma agência física perguntar se aquilo é real. Se alguém te pressiona para resolver algo agora, urgente, hoje mesmo, esse é um sinal de alerta gigante. Terceiro ponto, e esse aqui é essencial para qualquer aposentado que use empréstimo consignado. Ative o bloqueio de novas contratações de consignado direto no aplicativo do INSS, o Meu INSS, ou através do número 135. Existe uma opção que permite travar a possibilidade de contratar novos empréstimos consignados sem uma autorização extra, exatamente para evitar que outra pessoa faça isso em seu nome. Isso é, sem exagero, uma das formas mais eficazes de se proteger desse golpe específico. Quarto ponto, se um dinheiro cair na sua conta sem explicação nenhuma, o primeiro passo nunca deve ser mexer nesse dinheiro. O primeiro passo é ir presencialmente até uma agência do banco ou ligar para o número oficial que está escrito atrás do seu cartão, nunca o número que a pessoa te passar por telefone, e perguntar o que é aquele valor. Faça essa pergunta pessoalmente, sem pressa, sem pressão de ninguém do outro lado da linha. E o quinto ponto, talvez o mais humano de todos, fale sobre isso com sua família. Não existe vergonha nenhuma em ser alvo de um golpe bem arquitetado, criado por gente que estuda psicologia, estuda comportamento humano e trabalha em grupo todos os dias só para enganar pessoas. A vergonha só ajuda o golpista a continuar impune. Quanto mais gente souber que esse tipo de golpe existe, menos vítimas ele vai conseguir fazer. Esse golpe representa uma mudança preocupante na forma como os criminosos estão agindo. Eles pararam de tentar convencer a vítima a dar dinheiro, porque as pessoas já aprenderam a desconfiar disso. Agora eles inverteram a lógica, fazem parecer que a vítima é quem está devendo, que a vítima é quem cometeu um erro e usam justamente o senso de responsabilidade e honestidade das pessoas mais velhas contra elas mesmas. É um golpe que ataca exatamente as melhores qualidades de uma pessoa, a vontade de fazer o certo, e transforma isso em uma arma. Se você tem pais, avós, tios ou qualquer pessoa próxima que recebe aposentadoria ou pensão, esse vídeo é o tipo de informação que vale mais a pena compartilhar do que guardar só para você. Porque no fim das contas, o golpe mais perigoso não é aquele mais complicado tecnicamente, é aquele mais simples de acreditar. Se você chegou até aqui, com certeza vai gostar de saber sobre o próximo golpe dessa lista, que é ainda mais difícil de perceber. Se inscreve no canal para não perder.